Ter várias empresas, vários CNPJs não é ilegal. Fracionamento artificial da receita. Essa é a nomenclatura principal desse vídeo. O problema não estava em existir vários CNPJ. O problema estava em não haver. Vamos falar de um tema extremamente comum no meio empresarial: ter múltiplos CNPJs em uma única operação econômica. E antes de qualquer coisa, é muito importante deixar claro um ponto: ter várias empresas, vários CNPJs não é ilegal. Aliás, em muitos casos, isso é absolutamente legítimo e estratégico. O problema começa quando a estrutura cresce sem uma organização jurídica, tributária e operacional adequada. E aí, o que era uma solução empresarial passa a se tornar um risco fiscal considerável. Quem empreende no Brasil sabe a realidade: carga tributária alta, margem apertadíssima, custo operacional crescente, burocracia e complexidade regulatória. Então, é muito natural que os empresários busquem uma organização para otimizar a carga tributária e, naturalmente, ter uma maior competitividade. E aqui eu gosto de tratar esse tema de maneira muito prática e não ideológica, porque normalmente o empresário não está pensando: eu vou construir uma estrutura para cometer fraudes, para cometer irregularidades. Na maioria das vezes ele está pensando: como eu consigo crescer, como eu consigo escalar meu negócio com a maior competitividade. O problema é que existe uma linha muito tênue entre uma estrutura empresarial legítima e uma estrutura sensível no aspecto fiscal. Quando a Receita Federal identifica que muitos CNPJs atuam na prática com uma única estrutura empresarial, ela pode entender que houve fracionamento artificial da receita. Fracionamento, vou repetir, fracionamento artificial da receita. Essa é a nomenclatura principal desse vídeo. E o fisco normalmente observa gestão centralizada, compartilhamento de funcionários, o uso de uma única marca, mesma estrutura administrativa, mesma operação financeira, sócios ligados com vínculos familiares, mesmos fornecedores e ausência de autonomia operacional real. Perceba, isoladamente, nada disso gera problema. Mas quando todos esses elementos, ou a sua grande maioria, aparecem juntos, aí sim gera um enorme risco fiscal. Recentemente, o CARF julgou mais um caso de exclusão do Simples Nacional, exatamente por conter as características que eu acabei de mencionar. Segundo o entendimento fiscal, ao invés de serem criadas filiais, foram sendo instituídos vários CNPJs para fracionamento artificial da receita. E essa decisão, em meio a tantas nesse mesmo sentido, eu posso enviar para você. Basta me solicitar por meio de comentários a esse vídeo ou no direct do Instagram. O ponto mais importante dessa situação é que o CARF analisou o contexto completo daquela operação empresarial. Foram observados vínculos familiares entre os sócios, movimentação dos empregados entre os CNPJs, envio de obrigações acessórias pela mesma pessoa, despesas compartilhadas, gestão concentrada, utilização conjunta da marca, ausência de franquia efetivamente estruturada e importações centralizadas para toda a rede. Os fatos não tinham como ser analisados isoladamente. E o Tribunal Administrativo deixou algo muito claro: mas dentro de um único conjunto empresarial. Ou seja, o problema não estava em existir, estava em não haver autonomia real entre cada uma das empresas constituídas. E aqui entra a parte que na prática mais interessa a você, empresário: como estruturar o crescimento do seu negócio sem gerar essa vulnerabilidade fiscal. Estratégia número 1. A primeira proteção é bem simples. Cada empresa, cada CNPJ precisa ter um propósito econômico verdadeiro. Quando existe atividade distinta, operação distinta, risco jurídico econômico distinto, modelo operacional diferente, unidades autônomas e estratégia comercial própria, a estrutura ganha uma enorme substância empresarial real. Estratégia número 2. Formalize as relações
ações jurídicas do grupo. Muitos grupos empresariais crescem bastante na prática, mas continuam juridicamente improvisados. Se existe compartilhamento de marca, cessão de know-how, franquia, prestação de serviços administrativos, centralização financeira, rateio de despesas e ou compartilhamento da mesma estrutura, isso precisa estar formalizado. Contrato de franquia, contrato de licenciamento da marca, contratos de prestação de serviço, contrato de rateio, políticas internas e critérios objetivos de remuneração. O papel não resolve tudo, mas a ausência dele costuma piorar bastante o cenário. Estratégia ou solução número 3. Separação operacional efetiva. Outra medida extremamente importante é separar realmente a operação. Empresas diferentes, CNPJs diferentes, precisam demonstrar contas bancárias próprias, fluxo financeiro individualizado, empregados vinculados da maneira correta, contabilidade coerente ou minimamente coerente, autonomia decisória e gestão minimamente independente. Aqui nós estamos falando, pessoal, do ideal, mas temos plena consciência da dificuldade operacional, burocrática, fiscal de você, empresário, conseguir colocar isso em prática. Porque hoje, na prática, o fisco cruza essas informações de uma maneira bem mais facilitada que ontem. E com a reforma tributária, a tendência é que isso piore, agrave bastante. Às vezes a empresa acredita que criou uma estrutura autônoma, independente, segura, mas o cruzamento de dados ele demonstra totalmente o oposto. Estratégia número 4. Holding corretamente estruturada. Faz bem mais sentido estruturar uma holding criando o grupo empresarial de forma transparente do que multiplicar ou tentar multiplicar CNPJ sem nenhuma governança de maneira aleatória. Uma holding bem estruturada, obviamente bem estruturada, ela pode ajudar, auxiliar na organização societária, na governança, na proteção patrimonial, na centralização estratégica do grupo e, sobretudo, na coerência operacional perante o fisco. Outra medida extremamente inteligente é a chamada auditoria preventiva periódica da parte fiscal e societária, porque muitos grupos começam pequenos e crescem sem revisar a estrutura jurídica da operação. E o que fazia sentido com 2 lojas, 10 funcionários, faturamento pequeno, muitas vezes gera enorme risco e riscos desnecessários quando a sua empresa começa a faturar milhões. Quando a sua empresa começa a ter mais lojas, começa a ter dezenas, talvez centenas de funcionários. E quais são os entendimentos atualmente dos tribunais superiores? O STJ, casos em que haviam interpostas pessoas ou os chamados laranjas, ou para alguns frutas cítricas, como eu já ouvi, em estruturas empresariais ligadas ao Simples Nacional. Exatamente a ideia que a gente vem tratando nesse vídeo. Mas esse tribunal entende, de acordo com a legislação, que isso também está previsto em lei, que o grupo econômico em si, ele não gera nenhuma ilegalidade, ele não gera responsabilidades solidárias simples e puramente por ser grupo econômico. E isso é muito importante que seja dito, porque há muito terrorismo jurídico no mercado quando o assunto é grupo econômico. Estrutura empresarial complexa não é problema. Holding não é problema. Grupo econômico não é problema. O risco aparece quando existe confusão patrimonial, ausência de autonomia real, inconsistência operacional ou estruturas sem qualquer substâncias operacionais reais. O empresário não precisa parar de crescer por medo fiscal. Ele precisa crescer com a estrutura jurídica, arquitetônica jurídica adequada para o seu negócio, porque normalmente o que gera problema não é a expansão, mas a expansão sem a organização jurídica adequada. E hoje o jurídico empresarial tributário eficiente, ele não serve apenas para apagar incêndio, ele serve para estruturar crescimento, proteger patrimônio e reduzir vulnerabilidades antes que gere autuações, execução fiscal ou litígios em geral.